Boa tarde a todos. Bem, a mim foi dada a tarefa de conversar um pouquinho com vocês sobre crescimento integral, um desafio ao discipulado. E fazer isso em 10 minutos, o que é um grande desafio, né? Mas vamos lá, quando a gente fala sobre discipulado, eu não sei muito bem o que vem na sua mente, no seu coração, mas eu espero que o que venha é a convicção de que esta é a tarefa que Jesus nos deu. Discipulado não é uma tarefa da igreja, discipulado é a tarefa da igreja. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, todos nós conhecemos o texto muito bem. Jesus diz aos seus discípulos, aos seus primeiros seguidores, que ele havia recebido toda a autoridade nos céus e na terra, e os enviava então debaixo dessa autoridade para que eles pudessem fazer discípulos de todas as nações. O conceito que a gente tem a respeito de discipulado, muitas e muitas vezes, se restringe à ideia de um programa que nós precisamos realizar ou que nós realizamos dentro das diversas atividades que a gente já tem em nossas igrejas. É comum a gente conversar com as pessoas e as pessoas perguntarem para a gente: você tem discipulado? Como é que é o seu programa de discipulado? Como é que vocês fazem discípulos? Mas veja, na verdade, discipulado tem a ver com a realidade da vida do reino de Deus em nós. Discipulado tem a ver com a realidade daquilo que nós, como seguidores de Jesus, como pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, transportadas do reino das trevas para o reino de Deus, passamos a viver. Quando nós falhamos em fazer discípulos, nós enfraquecemos todas as demais coisas que nós realizamos como igreja. Nós enfraquecemos a nossa adoração, nós enfraquecemos o nosso serviço, nós enfraquecemos a missão de uma forma geral. Portanto, é muito importante que a gente compreenda que talvez o nosso grande problema é que nós transformamos essa ordem de Jesus de fazermos discípulos como a tarefa que nós temos como igreja em mais um programa que nós temos na igreja, quando ela é a razão de ser daquilo que nós estamos fazendo, realizando. O nosso problema, então, é lidar com essa situação de termos um modelo de discipulado que é um programa. Como é que nós resolvemos isso? Bom, nós resolvemos isso, na minha opinião, transformando esse programa, essa ideia de programa que nós temos, numa dinâmica, na verdade, de vida, ok? Que nós vamos experimentar e que nós vamos levar a igreja a experimentar. Então, a solução é tornarmos o discipulado em uma realidade orgânica, que vai passar pela vivência da comunidade, não apenas por uma programação que nós vamos realizar na comunidade. Tudo que nós fazemos na igreja, absolutamente tudo, precisa estar focada nisso, na formação de discípulos. Seja a nossa pregação, a nossa adoração, tudo que nós fazemos precisa trazer à luz essa ideia de que nós estamos vivendo nesse novo ambiente, então nós temos essa nova dinâmica, esses novos valores, essas novas realidades presentes estabelecidas no nosso coração. Se nós fizermos isso, então, eu acredito que a primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos nos convencer que não dá para fazermos discípulos de uma forma restrita àquilo que nós vivenciamos como programações em nossas igrejas, ok? Discipulado, então, é uma realidade que, para se tornar orgânica, precisa ser integrada à realidade da vida como um todo, e não apenas das nossas atividades, quando nós pensamos enquanto igreja reunida ou organizada. O que eu tenho tentado fazer, geralmente com isso, na minha vida pastoral e com a minha comunidade, com a minha igreja, é o seguinte: eu coloquei alguns exemplos aí. Se você tem um problema com casais, e esse casal te procura para um aconselhamento, você entra com ele no gabinete, você conversa com esse casal, e você passa para ele, então, algumas instruções e orientações e tudo mais, relacionadas à palavra, estão fundamentadas na Bíblia, é verdade. O que você está passando para ele, o que nós estamos passando para ele, são instruções.
Discipulado é feito de instrução e feito de modelamento. A nossa falha na perspectiva de tornar o discipulado uma realidade integral na vida da igreja, na minha opinião, não está na informação. Nós passamos informações. Usando o exemplo de casais, nós temos retiro de casais, nós temos encontros de casais, nós temos aconselhamentos para casais. Na minha opinião, a nossa falha está no modelamento. Modelamento é a parte do discipulado onde as pessoas que recebem a nossa informação, a igreja que está sendo pastoreada por nós, as pessoas que estão sendo conduzidas por nós e que recebem a nossa informação, elas então têm a oportunidade de ver um modelo, aquela realidade funcionando, acontecendo. Então, por exemplo, nós tornamos o discipulado uma realidade integral na vida quando nós usamos casais mais experientes servindo de modelo para casais mais novos. Quando não apenas você dá um aconselhamento ou dá algumas orientações, mas quando você chama um casal mais experiente e diz assim, olha, eu quero desafiar, da sua igreja, e diz para ele, olha, eu quero desafiar você nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, a adotar esse casal que está aqui com 1 ano de casado e eles estão vivendo uma situação de crise no seu casamento. Eu quero que eles caminhem com você por 6 meses. Que eles vejam vocês, como vocês brigam e como vocês resolvem as suas brigas, como vocês educam seus filhos, como vocês pedem perdão um para o outro. Isso é modelamento. Quando Jesus discipula, Jesus instrui, mas Jesus também modela. Ele tem um estilo de vida, ele deixa os discípulos, os seguidores dele, ver o seu estilo de vida em funcionamento. Outro exemplo, famílias cristãs servindo de um contexto de vida familiar para adolescentes e jovens que não têm lares cristãos. Essa, pelo menos, é uma realidade que a gente tem vivido na minha comunidade. Nós temos muitos adolescentes e jovens se convertendo e primeiro vêm eles e mais tarde, a gente espera, né, pelo menos alguns têm sido assim, vêm as famílias. Mas nesse período em que eles se convertem, eles começam a ter muitas crises, porque aquilo que eles nos ouvem falando e ensinando na comunidade, eles não vêm funcionando na casa deles. Então eles precisam enxergar isso em algum lugar. E aí, você levando a sua igreja, casais e famílias da sua igreja abrirem as portas com outros filhos às vezes da mesma idade ou não, e trazendo esses meninos para dentro das suas casas, para eles verem a dinâmica do funcionamento de uma família cristã. Isso é discipulado, modelamento, serviço ao próximo, dentro do contexto da vida que as pessoas estão. Foi colocado muito bem hoje aqui, já na palestra que nós acabamos de ouvir, a realidade do governo de Jesus abarca todas as dimensões da vida. Então, nós precisamos sair de dentro dos nossos prédios, viver essa realidade do serviço no trabalho, na vizinhança, na academia, etc. Ações em comunidade da igreja para expressar o amor e o poder de Deus na vida de pessoas que estão fora do contexto cristão. E todas as atividades da igreja precisam responder a essa questão. Como é que nós fazemos discípulos? No contexto em que nós estamos, no contexto desse ministério, no contexto desse trabalho, no contexto desse serviço. Deixe-me usar o restante do tempo que me sobra aqui para fechar isso com um exemplo que eu usei essa manhã lá na nossa trilha. Eu tenho 22 anos de ministério pastoral e eu tenho 35 anos de treino de karatê. Eu sou karateca. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu perguntei para o meu sensei, eu tive o privilégio de ter um sensei oriental, japonês, e a cultura japonesa funciona muito diferente da nossa cultura. Eu perguntei para ele assim, sensei, ele tinha 56 anos de idade, 55 mais ou menos. Eu perguntei para ele, sensei, quando eu vou ter um karatê como o do senhor? E aí ele me disse assim, quantos anos você tem? Eu disse para ele, 16. Ele me respondeu, espere ter 56. Paciência. Deus é um Deus de paciência. E discipulado é um processo de paciência no ministério. Deus abençoe você.